Olá, amigos. Nós estamos iniciando aqui uma entrevista no Anime Start, que acontece no dia 6 de setembro de 2015. E nós estamos aqui os grandíssimos Eduardo Miranda e Sérgio Peixoto. Bom, vamos começar pelo básico. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Se apresentassem, falassem o que vocês estão fazendo e como começaram. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Miranda, como ele mesmo já disse. Nos anos 90, né, a gente começou essa maravilha que foi a era de ouro dos animes do Brasil, com a programação dos Cavaleiros do Zodíaco, no dia 1º de setembro de 1994. De lá para cá, muita coisa aconteceu. E eu fico cada vez espantado, assim, mais espantado, como o fã não larga essa ideia. Ele não larga o ideal desses desenhos, como isso aconteceu. Bem, além de programador de filmes, eu sou psicólogo, crítico de cinema. Hoje em dia trabalho com consultoria de mídias. Isso quer dizer, eu vou aos mercados, vejo os produtos e passo para os distribuidores e programas de TV, outras coisas. Porém, trabalhei na TV Rio nos anos 80, trabalhei na TV Manchete nos anos 90 e depois na TV Globo. Eu espero que vocês gostem aqui do nosso bate-papo. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Peixoto. Durante os anos 90, em paralelo com o Eduardo, né, eu fui editor, chefe da revista Animax, também da revista Mega Man, Hyper Comics, depois veio a Anime X, né, depois vieram mais alguns trabalhos menores, né, mas eu, em paralelo com o Edu, eu fazia várias revistas informativas sobre anime e mangá, né, nós conseguimos publicar, depois de muitos anos sem nada no Brasil, o Mega Man, né, foi o primeiro mangá made in Brasil, depois de 15 anos parado praticamente no mercado naquela época, que tinha parado no começo dos anos 80, né? Nós fizemos também a Hyper Comics, que é uma revista de sátira, né? Tá? E no total, até hoje, eu devo ter feito umas 250 revistas informativas e de mangás também, né? Eu comecei como fã e fui me profissionalizando aos poucos. Quando eu vi, eu já era editor de revista. Foi uma coisa puxando a outra, né? Como costumo falar, eu sou um fã que deu certo, né? Conseguiu transformar sua paixão em profissão. Então, para a próxima pergunta, eu vou pedir para vocês um pouco dizer o começo, como cada um começou, especificamente, e como entrou em contato com esse mundo do anime e do mangá. Bom, a minha experiência começou quando eu saí da TV Rio, no início dos anos 90, em 91, e logo fui contratado pela TV Manchete. Lá eu comecei como editor, e editava as séries, os tokusatsus, né? Os Jaspion, Giban, Jiraiya, Flashman, Maskman, Changeman. Era eu que editava, eu que abria os breaks na série. Você sabia disso? Não. Era eu que fazia toda essa parte de edição antes. Em 1993, a Manchete tem a primeira grande crise dela. Os principais executivos saem da casa, abandonam a TV Manchete. E, claro, a TV Manchete teve que absorver pessoas de dentro, os que ficaram. E a mim ficou a divisão de cinema, a responsabilidade por todo o produto enlatado que a TV Manchete viria a exibir no futuro. De início, para tentar reverter um quadro de audiência que estava muito ruim, eu tentei adquirir desenhos americanos, né? Herculoides, Tubarão, pacote da Hanna-Barbera, né, todo, Corrida Maluca. E um dia me foi apresentada uma série que de início era não, porque era muito violento que me apresentaram, que eram os Cavaleiros do Zodíaco. Então aquele tipo de produto que vem na hora certa, no momento exato, e que a emissora precisava, eu precisava para poder ter uma grande conquista na minha gestão, né? E Cavaleiros do Zodíaco realmente vem como um divisor de águas na minha profissão. Ele consegue fazer a reversão, né, desse problema que a gente estava passando de audiência, ele consegue reverter um quadro, ele consegue colocar um público fixo e cativo com uma audiência como se fosse de uma novela. Há a criação de um hábito é criado, o telespectador, mas confesso a vocês que de início não foi nada fácil não. Realmente o promo que me apresentaram era só sangue e porrada e para mim ia ser não de início.
consegui fazer com que o licenciador me desse lá os episódios e assistindo os episódios fiz o que as outras emissoras não conseguiram, que era ver algo além daquele promo, entender o que era Cavaleiros, numa época que não existia internet, não existia YouTube, não existia como ver essa série a não ser dessa forma. E de lá pra cá foi isso, Cavaleiros, aí veio Samurai Warriors, Shurato, Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Ultraman, Kamen Rider RX, Soul Brain, o Inspector, tantos outros animes e tokusatsu, Cybercops, que compuseram essa era de ouro, né, que o pessoal fala. E acabei ganhando um título bonito, pai dos animes do Brasil, que eu agradeço muito aos fãs. Eu fico muito, muito honrado com isso. De lá, quando faliu a TV Manchete, fui para a TV Globo. Na TV Globo, claro, não como pessoa que decidia a compra, mas como a pessoa que programava. Consegui trazer para a programação, ou ajudar a trazer para a programação, Digimon, Monster Rancher, Zatch Bell, Clone Wars também. Esse é fora, né, claro, da era da alçada dos otakus, mas foi uma grande conquista também. E depois, em 2012, passei a fazer parte de consultoria, e aí sim, estar nos mercados, pegar os produtos e oferecer aos distribuidores que contratam os serviços para tentar entender um pouco como funciona isso. Aí não só em desenho japonês, mas em tudo. Cinema, televisão, on demand, pay-per-view e tudo mais. É isso. Eu, no meu caso, foi um pouquinho mais longo. O meu caso com anime e mangá é uma história um pouco mais longa, porque começa quando eu tinha 5 anos e casualmente numa revista de horóscopo, e olha como são as ironias da vida, o nome da revista era Zodíaco. Sério. Era feito por um astrólogo que foi muito famoso nos anos 70 até os anos 90, que era o Omar Cardoso. E ele tinha essa revista chamada Zodíaco. Minha mãe comprou alguns exemplares, e num desses exemplares tinha o desenho de uma menininha de mangá, com aquele olhão bem clássico de shoujo mangá mesmo, mangá feminino, né? Como eu era uma criança de 5 anos, eu comecei a achar aquilo minha namoradinha. Me apaixonei pelo desenho, literalmente. Então, o primeiro amor da minha vida, sim, de fato, foi o mangá. É uma coisa que poucas vezes eu tive a oportunidade de falar, mas é um fato. Eu tinha 5 anos de idade, trombei com isso em 1968, tá? E aí, em 69, chegou a primeira TV em casa, e eu começo a ver que que havia desenhos animados com olhos grandes. Aí o estrago estava feito. Aí o que era? Era Cyborg 009, Samurai Kid, era Marino Boy, todos aqueles desenhos dos anos 60. Não, Princesa Cavaleiro já era dos anos 70. Princesa Cavaleiro, Kimba e Speed Racer já era anos 70, né? E também um pouquinho não de tokusatsu, mas de live action, que era Os Vingadores do Espaço, que já era dos anos 60, e também o Robô Gigante. Não, Ultra Seven dos anos 70 também. Chegou em 72, 74, 75 mais ou menos, né? Então, aí eu passei toda a década de 70 curtindo isso. Eu só descobri em 75 que isso era desenho japonês, porque eu comecei a estudar num colégio particular da Liberdade. E eu passava... Olha como... Vocês estão vendo que é uma questão de karma no meu caso. Como eu disse, comigo foi karma mesmo, né? Eu comecei a passar na Liberdade, e eu passava ali na Galvão Bueno, na Rua da Glória, e tinha vários sebos de mangá. E eu parava para dar uma folheada, né? Porque eu vi os mangás, relacionei com os desenhos que assistia, e eu já percebi, então, que eu gosto é desenho japonês, e eu não sabia que era mangá. Para mim era quadrinho japonês, né? Eu só comecei a descobrir o que era mangá quando em 84 a Abrademe trouxe o Tezuka pro Brasil. Só que eu só soube depois que o Tezuka foi embora. Aí eu entrei na Abrademe em 85. Em 86 eu fiz a primeira exibição pública de anime no Brasil, que foi lá no Bunkyo. Foi a primeira exibição oficial, que passamos vários desenhos, Z-Gundam, Cat's Eye, Garasu no Kamen, tinha mais alguma coisa que eu não lembro de cabeça agora. E com isso, aí foi quando eu ganhei esse humilde bottom, que foi um presente do Tezuka para a Abrademe. Tá? Esse bottom, na verdade, gente, passou pela mão do Tezuka. Aí ele deu de presente para a Abrademe, e o presidente da Abrademe me deu de presente depois que eu fiz a primeira exibição em junho de 86. Tá? Aí, ainda em 86, eu comecei a publicar minhas primeiras histórias em quadrinho, porque eu já tinha descoberto que eu não ia ser desenhista nunca, desenhava mal pra caramba, mas escrevia. Então publiquei algumas histórias.
comecei a fazer bico para várias editoras, a coisa foi virando um efeito dominó, uma bola de neve. Aí eu comecei eu prestei assessoria para a Globo sobre o Akira. Isso aqui não tem o meu nome, mas o Delmanto na época me chamou para dar uma assessoria básica. Prestei assessoria também para a Sato Company, que trouxe o Akira, que trouxe Macross e outros desenhos. Tá? E foi tudo esse efeito dominó, foi um efeito cumulativo. Nos anos 90 começou a ter reuniões semanais de arcade de exibição de desenho animado sem legenda, japoneses sem legenda, em VHS, né? E aí, quando começou, nessa época eu tinha a fama de ser aquele cara chato no mercado editorial que só gostava de desenho de olho grande. Todo mundo me olhava com desprezo, né? Só que quando estourou Cavaleiros, graças a esse rapaz aqui do meu lado, tá? Aí de repente eu virei um sujeito muito importante para todas as editoras. Aí foi quando eu comecei a fazer alguns serviços. Eu fiz a primeira coleção de revista pôster dos Cavaleiros, fui eu que fiz. Depois eu fiz mais algumas assessorias para outros produtos. Consegui vender o projeto da Japan Fury. Aí eu consegui fazer a Japan Fury, foram 6 edições. Só que a editora estava de muito má vontade. Aí deu no saco. E aí eu negociei com a Magnum, que eu já tinha feito um outro contato anteriormente. E aí conseguimos lançar em 96 a Animax, que durou 50 edições. Que permitiu a gente também negociar para trazer o Mega Man, que bem ou mal foi esse mangá que foi o primeiro desde 82, 83 que não tinha mangá publicado periodicamente, desenhado por brasileiros. Então a gente foi o primeiro depois de mais de uma década. Foi onde um monte de gente boa estreou. O pessoal que não estava bom pro Mega Man, a gente pôde colocar no projeto da Hyper Comics, que era uma espécie de MED de anime e mangá, né? E aí a partir daí foi tudo se desenvolvendo. Infelizmente o projeto da Animax acabou no número 50 por vários problemas com a editora. Pulei para Anime X em 2000 e fiquei com ela até 2003. Foi também a época que teve toda a decadência do mercado editorial de revista informativa, porque aí todo mundo comprava mais mangá que revista informativa. E quando não queria comprar mangá, baixava anime de graça na net, porque já estava a net rápida naquela época, já podia baixar anime naquela época. Então foi quando morreu praticamente o mercado editorial para revistas informativas, que entre a Herói até a Anime X, que acabou em 2003, você teve uns 60 títulos por umas 30 editoras diferentes. Tudo quanto a editora quis fazer a sua Herói. E a maioria não passou do número 2 ou 3. A nossa é uma das poucas que chegou no número 50. A gente teve o quê? Mais do que a gente só teve a Heróis do Futuro e a Herói daquela época. Depois teve, é claro, a Neo Tóquio e a Anime Do, mas era pela Scala, e a Scala tinha máquina própria, ela rodava nas horas vagas. Então por isso que a revista foi pela inércia, né? Só que no nosso caso, a partir daí eu também comecei em 99 a fazer evento, né? Com o AnimeCon, que foram os primeiros eventos de anime e mangá, né? Dos quais alguns ele também participou comigo, né? E foi um desses que a gente se conheceu pessoalmente também, né? Foi uma loucura, né? E atualmente o que eu faço eu tenho um blog, que é o animaxmagazine.com, onde faço eventualmente algumas matérias para não perder a mão, né? Continuo acompanhando de perto o anime e mangá, nunca deixei de ser fã, porque eu sempre falo, eu sou um fã que deu certo. Transformei minha paixão em profissão. Eu me considero um abençoado por esse ponto, né? Tá? E o caso, ainda eventualmente eu faço um ou outro serviço editorial, mas o mercado está muito ruim atualmente, agora que a distribuição está monopolizada, estão decidindo o que vai na banca pelas editoras, então eu não tenho tanto serviço quanto antigamente, mas vamos tocando a vida, né, Edu? A pergunta que eu tenho aqui para fazer para vocês vai ser é bem direcionada. Tem a ver com tanto o mercado de animação quanto o mercado de quadrinhos. Hoje em dia a gente vê que, apesar da internet, do pessoal ainda vê muito anime pela internet, que todo mundo busca isso muito hoje em dia, baixando ou acompanhando via stream, como está acontecendo em Souls of Gold, e o Brasil está tendo uma representação forte nisso. As emissoras de televisão meio que não estão enxergando mais esse lado, tanto que mataram a TV Globinho na Rede Globo. Você praticamente não vê mais desenho animado na TV aberta, como tinha antigamente.
Começou com a Manchete, depois veio pra Record, na Record Kids eu acompanhava o Hunter vs Hunter, na Globo passava o Digimon, o Medabots, e hoje em dia meio que se perdeu. Em contrapartida, o mercado de mangás, pelo menos o que tá vindo do exterior, parece que tá dando uma alavancada. Parece até meio contraditório isso, né? Porque se você tem um mangá, você teoricamente tem público também para assistir o anime. Teoricamente. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa perspectiva para o futuro desses dois mercados, da animação e, no caso, da editoração, de quadrinhos, tanto do que vem de fora ou do que é produzido aqui dentro. Bom, a minha parte, a parte de televisão, eu digo o seguinte: para a TV aberta, hoje em dia, isso é meio impossível. Porque, primeiro, você tem leis que limitam a publicidade direcionada à criança. E isso já causa o desinteresse completo das emissoras de ter algum tipo de programação infantil. Não entendo bem, porque eu vejo na cabo isso a continuar acontecendo, e na TV aberta não. Teria que ver melhor a lei, aconselho vocês darem uma olhada nisso para entenderem melhor esse quadro. Exatamente, porque o Brasil é um mercado muito forte, ele consome muito. Um outro problema é que o Japão, aí no caso eu vou falar só do Japão, ele parece que está assumindo uma postura mais bairrista em relação às produções. Quer dizer, ele não consegue ou não quer fazer mais produtos que sejam universalizados, quer dizer, que eles consigam abranger o mercado, que eles consigam, independente, tudo bem, pode ter o olho grande, pode se passar no Japão, pode ter personagens até mais da cultura deles, porém, uma trama que abrace a maior parte do mundo. Isso não parece estar acontecendo e está sendo advertido até por alguns artistas japoneses. Outro problema grave que nós temos é a classificação indicativa. Porque a classificação indicativa é extremamente correta. Já que os pais não fazem, há uma regulamentação. Isso foi um recado claro. Os pais, hoje em dia, eles não param para entender o que a criança está assistindo. Algumas chegam a assistir hentai, que é a produção pornográfica, literalmente, de animação japonesa, e os pais não entendem que aquilo ali não é material que ele possa ver. Porque acham o seguinte: não, meu filho está vendo desenho, ponto. Não é assim que funciona. Tem que estar de olho, tem que regular. Então, a classificação indicativa veio para um bem. Porém, para algumas séries que o japonês não faz assim, nenhum tipo de restrição quanto ao uso da emoção, da violência pelo bem, do bem pelo mal, do mal pelo bem. Ele fica permeando bem e mal de uma forma muito inteligente. Lembrem-se, a cultura deles é muito mais antiga que a nossa. Vamos ter um choque cultural sempre. Então, a classificação indicativa muitas vezes não entende esse choque cultural e coloca a classificação lá em cima. E o que acontece? Você acaba tendo produtores que alteram a obra. E isso para o fã é mortal. De repente, ele prefere esperar vir no computador, que hoje em dia é simples, e, no entanto, ver a obra na íntegra, do que de repente você vê uma coisa programada oficialmente, totalmente cortada ou alterada. Então, para mim, ao meu entender, na parte de televisão, na parte de mídia, eu acho que os otakus eles devem agora se virar para o mundo on demand. Quer dizer, canais como Netflix, canais como Now, se bem que o Now ainda não está muito com produção nesse sentido. Tem alguns longas, mas não tem ainda séries como a Netflix tem. Então, eu acho que vai estar ali o nicho onde o fã vai conseguir beber da fonte que ele quer realmente. Agora nós vamos ver o mercado editorial com o meu amigo Peixoto. Obrigado, Edu, obrigado. Olha, quanto à questão do mercado editorial, nunca esteve tão chato no Brasil. Porque não há, apesar da questão, há também restrições de idade, dependendo do produto, né? E apesar de nós termos, sim, realmente muito mangá, mas você pode ver que todos eles têm uma faixa etária, e é tudo acima de 12, 13, 14, até 18 anos. E olha que são coisas que no Japão seriam até consideradas livres, aqui eles botam 18 anos. Ou 16 anos, né? Mas o que acontece é que, na verdade, é o seguinte: como a distribuição de banca acabou ficando monopolizada por uma editora que comprou a todas as distribuidoras do Brasil, e ela agora está decidindo o que as outras editoras colocam no mercado. Isso está quebrando a perna de todo mundo. Um monte de editora pequena está quebrando. Entendeu? E é justamente nas editoras pequenas que havia a aventura, a iniciativa, a experimentação. Isso está morrendo no Brasil.
Tá? E, sabe, ainda há um público que poderia consumir revista informativa, mas o problema é que é considerado agora uma coisa quase que supérflua. As normas estão no seguinte pé: se você é uma editora que publica 20 títulos, você não vai poder fazer mais 21. Você vai ter que matar um e botar um novo no lugar. A coisa está desse jeito, tá bem tirânico mesmo. Isso está sufocando o mercado editorial. Eu sinto na pele, porque eu chegava a fazer 2 revistas por mês. Agora eu estou fazendo uma a cada 2 meses. E olha lá, quando faço. Tá? Agora, a questão é, existe público para consumir? A resposta é sim. Vamos aos fatores, tá? Há otakus no Brasil? Gente, de monte. Nós temos mais de 300 eventos de anime e mangá pelo país. Se você colocar 1.000 pessoas em cada um, e alguns chegam a ter 20 mil, então nós estamos falando aí de um público de potencial de 300 mil a 500 mil pessoas espalhadas pelo Brasil que curtem periodicamente anime e mangá. Não é um público de se jogar fora, tá? E isso dá o quê? Uns 2, 3 pontos de Ibope, né, Edu? 120, você me falou que era 127 mil pontos de... lá nos anos 80. Não sabemos como... não sabemos... Agora deve dar uns... Eu acho que ele aumentou, a faixa aumentou um pouco de audiência. Vocês teriam que também dar uma olhada sobre isso. Tá certo. Agora, o que acontece? Não existiria tanto evento se não tivesse demanda de público. Você teria que ter público interessado... para consumir tudo isso. E nós temos aí, tem um evento em Porto Alegre que é 20 mil pessoas em 2 dias. Tem um evento em Fortaleza que é 30 mil em 2 dias. O evento que eu vou fazer em João Pessoa, a gente está prevendo 15 mil em 3 dias. E eu posso falar que tem mais uma meia dúzia que é acima de 10 mil, ou acima de 8, 9 mil no Brasil. Então, quer dizer, só esses todos juntos já dá mais de 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Aí você pega, eu falei de 10 eventos, tem mais 290 da minha conta. Esses 290 chegam a ser de 1.000 a 5 mil pessoas. Então, quando eu falo que a gente tem de 300 mil a 500 mil, minha matemática não está errada. Tá? Se eu colocar pelo menos uma média de 1.000 por evento, é 300 mil pessoas, tá? Então, e não haveria tanta revista de mangá na banca se não tivesse gente comprando. Porque não chegaria na banca se alguém não está comprando, teria sido cancelado, tá? Agora, quais estão indo bem ou mal, difícil dizer, porque as editoras não falam, tá? Elas não dizem o quanto vendem. Ou quando dizem, mentem, assim, exageram o número para não ficar por baixo. Então nós temos sempre todos esses problemas a enfrentar, né? Tá? Agora, a questão é um mercado totalmente desorganizado. Não estou dizendo que tem que existir um controle central no mercado editorial, mas ele está totalmente desestruturado por causa desse negócio agora de limitação editorial. Você tem pouca coisa saindo de revista de publicação nacional, estou dizendo, tá? E a única saída é também o on-demand que o Edu falou. Só que é um on-demand de publicações especiais por editoras pequenas. É coisa que você só compra em gibiteria, ou que você só compra pela internet, ou a pessoa está escapando para blogs para soltar a sua história em quadrinho. Como é que é aquele grupo que agora no Nordeste está soltando revista, quadrinho? Hã? Não é Cosmic, eu acho que era um nome, parece que era um nome de peixe, desculpa se eu estou confundindo o nome. Lamen, era comida, o lamen. O lamen é nacional e é mangá. Só, eu pensei que era no Nordeste. Não, é que tem um do Nordeste, chama-se Cosmic também, que eu nem Sim, sim. Porque na verdade você já tem isso de montão lá nos Estados Unidos. E sabe como funciona lá nos Estados Unidos? É uma cooperativa. O cabeça da página, ele seleciona o que vai ter lá, então digamos tem 60 séries de mangá ou de quadrinho publicado só online. Você lê de graça, tá? Só que eles negociam grandes propagandas com grandes anunciantes e rateiam o valor pago entre os artistas conforme sua audiência. E funciona legal isso daí. O mercado editorial aqui, assim, a gente até sabe que a distribuição aqui também é, como você falou, é muito bagunçada.
fica no eixo Rio, São Paulo e algumas adjacências, né? Aí o que pro resto do Brasil fica a sobra do que sai daqui. A temida distribuição setorizada. Sim, que na verdade é matar a editora devagar. Em vez de dar um tiro para acabar com o sofrimento, eles querem ficar matando você na alfinetada. Sabe, você morre de alfinetada, sério, é isso, porque a editora vai morrendo devagarzinho. Eu vi um monte de editora morrendo devagarzinho em São Paulo, porque lá é o núcleo, né? Certo? E a verdade também é o seguinte, esse negócio de fazer a distribuição central, eles mataram os pontos de venda do interior. Tem cidades no interior de São Paulo que não recebem mais revista. E as bancas estão fechando porque o cara não vai pegar um carro e andar 200 km para ir no ponto que sobrou só nas cidades maiores. Eles mataram a venda no interior. E não é só aqui, o país inteiro está desse jeito. Então, assim, o mercado editorial está altamente sufocado. Tá? E não tem a perspectiva de mudança, porque você teria que criar uma distribuidora que combatesse isso. Quem tem bilhões para investir durante anos? Não é verdade? Porque até esse sistema funcionar e a banca confiar, são anos de trabalho metódico sem ver lucro. E brasileiro detesta trabalhar sem ver lucro no dia seguinte. Né? Então, agora, o fato é, nós também o outro fato é, a internet hoje em dia ajuda muito para você divulgar teu trabalho individual. Muita gente está fazendo fama sem precisar de editora, sem precisar de nada, solta na internet, né? Tanto que eu até falo, às vezes é mais vantajoso você pegar teu trabalho e publicar em inglês numa dessas páginas de cooperativa de quadrinhista, que você vai ganhar dinheiro rápido. Eu conheço 2 brasileiros que vivem disso, tá? Pode falar, gente. Bem lembrado, você acabou entrando no assunto que eu ia falar. Está havendo muitas iniciativas, tanto no caso do Lamen, como no caso das empresas, das iniciativas de crowdfunding, como Cartaz, como o Kikimi, e o pessoal também entrando pelo Patreon. O que você está achando desse movimento do tipo, faça você mesmo, vamos parar de depender só de editora e vamos fazer nós mesmos, só com o auxílio do público? O que você está achando disso, pessoal? Eu não sei quem lembra do Paulo Francis. É um cara que eu admiro muito, porque ele tinha palavras muito sábias e escrevia muito bem. Ele deu uma definição de internet para o Brasil que, para mim, é o que encaixa no que nós estamos falando aqui. Ele diz, olha, gente, é o seguinte, a internet vai jogar o Brasil no primeiro mundo na marra. Ele falou exatamente isso. E eu nunca esqueci essa frase. E o fato de a gente ter brasileiros ganhando em primeiro lugar no Silent Mangá do Japão, brasileiro ganhando em concurso de mangá do Japão, gente, tá? Nós fomos tricampeões de cosplay no Japão. Então dizer que não tem otaku aqui é besteira. Nós temos, talvez até mais do que muito país desenvolvido. Mas o problema é não há uma organização, não há uma metodologia para levar isso adiante. Não há uma industrialização, uma administração efetiva. E eu digo isso em todos os níveis, não só de editora. Eu digo até do nível individual do faça você mesmo, como você falou, Jete. Não, é o seguinte, só está dando certo quem está conseguindo ser competente. Virou como o Paulo Francis falou, vai enfiar o Brasil na marra, porque é aquele seguinte, quem for bom vai dar certo lá fora e vai ganhar em dólar morando aqui, tá? Nós já temos brasileiros desenhando para editoras do Japão, para empresas de videogame do Japão, que é o pessoal do Editênis que mora lá em Natal. E o Editênis não ganhou no Silent Mangá, mas ficou no top de menção honrosa. É praticamente um primeiro lugar também. E um brasileiro tirou o primeiro lugar no top. O primeiro lugar absoluto é de um brasileiro. Detalhe, ele é bicampeão. Talento não falta, gente competente não falta. Agora, o que está faltando é profissionalização em todos os níveis. Que engraçado isso não ser divulgado, né? É um absurdo isso, a gente não ser valorizado nessas coisas. De repente ser tão valorizado, pelo amor de Deus, o esporte é válido, é super legal. Mas acho que existem outros setores que o brasileiro tem que ser valorizado. Principalmente esse, né? Que é uma coisa tão setorizada, tão pouco divulgada. Exato, mas aí eu vou te dar um exemplo, Edu. Eu chamo isso, é um nome que eu dou, eu chamo isso de síndrome da FEB, da Força Expedicionária Brasileira.
Porque ela foi na Europa, lutou, deu sangue literalmente, e quando voltou para cá, como o Getúlio era ditador, primeira coisa que ele fez, todos os soldados entregaram as armas lá na Itália. Tanto que você pode ver as fotos do desfile deles aqui no Rio de Janeiro, é todos desarmados, sem capacete, sem nada. Segundo, assim que terminou o desfile, quer dizer, assim que eles desceram do navio, antes do desfile, todos os troféus de guerra deles foram confiscados. Capacete, arma sem percursor, o cara só trouxe a arma para decorar. Tudo, revistaram mochila por mochila dos soldados brasileiros para tirar todos os itens de troféu de guerra. Não era para ter lembrança da guerra. E a ordem que foi passada depois do desfile, os soldados brasileiros foram proibidos de falar de seus feitos na rua, senão eram presos. Por quê? Não podia ter herói acima do Getúlio. Não, e aí depois é o seguinte, aí depois quando o Getúlio caiu, já tinha passado 3 anos, quando o Getúlio foi derrubado, ninguém lembrava mais da FEB, e aí veio o que eu chamo de a mijada suprema em cima da FEB. O pessoal que ficou aqui só vigiando as costas, recebeu a mesma pensão de quem foi lá e escalou o Monte Castelo e o Montese debaixo de metralhadora. Que filha da putice! Brasileiro não tem memória e não reconhece os seus heróis. Não estou dizendo que nós somos heróis, mas o tratamento não mudou em 70 anos de história, gente. Brasileiro não reconhece quem trabalha, porque morre de inveja. E só mais um complemento. Os oficiais da FEB, quando voltaram para os quartéis, foram tratados piores que cachorro. A maioria pediu baixa porque não aguentou a pressão. Ah, você foi lá dar tirinho nos alemão? Você foi a passear na Itália, cara. Você foi lá comer italiana, que eu sei. Vai lá limpar a latrina, você serve para isso. Fizeram isso com o tenente, com o capitão, com o major, gente. Desculpa a expressão. Cagaram em cima da FEB. E não é diferente conosco. Não é diferente com o Edu, não é diferente comigo, não é diferente com vocês que fazem quadrinho independente, tá? A verdade é essa. O Edu falou, por que não estão divulgando? Porque é Brasil. Eu só posso te falar isso, Edu, porque é Brasil. Você quer ter reconhecimento? Desculpa dizer, gente, você tem que ir lá fora fazer sucesso. Lá fora, aí o pessoal vem aqui te puxar o saco. Vai ser essa a verdade. Uma pequena história pessoal rápida. O meu pai, ele é militar reformado do Exército. E ele integrou a força da Batalhão de Suez, Boina Azul, que também não teve reconhecimento nenhum aqui no Brasil. Década de 59 a 61 que ele teve lá. Canal de Suez, entre a Guerra dos 7 Dias e do Yom Kippur. Que também não teve reconhecimento nenhum. E a tropa da ONU lá tem o Nobel da Paz. E quando ele esteve lá, ele esteve em Pistoia. Tem um sargento que ficou lá. Ele disse, por que você não voltou pro Brasil, cara? Não, eu tô bem aqui, o pessoal lá não vai dar reconhecimento pra gente, então eu tô bem aqui, eu tô família e tudo mais. O curador lá, que é o sargento da parte brasileira do cemitério de Pistoia, não quis voltar pro Brasil porque já sabia o que ia enfrentar. Só completando o negócio da Segunda Guerra, teve uma meia dúzia de nossos heróis da FEB que receberam medalha dos Estados Unidos, do Congresso americano. Quando eles morreram, o Congresso mandou 2 oficiais pro enterro de cada um deles. Medalha de honra. Não, e quando os caras chegou aqui, só viu a família no enterro, um deles virou assim pra família e falou, eu não entendo vocês brasileiros, no meu país esse cara ia ter todas as honras militares no enterro dele. Aqui só tinha os 2 oficiais americanos e uns colegas vivos ainda da FEB, batendo continência pro cara descendo do túmulo. Vou botar uma partezinha rapidinho, que até agora eu não falei, né, gente? Você comentou sobre o concurso do Silente Mangá, né? Sim. Pois é, você comentou, só que eu tenho certeza, o pessoal que está vendo aqui talvez tenha visto no Facebook, deve ter... eu lembrei, comentou do Silente Mangá. Só que eu só vi essa notícia no Facebook. Eu só sei que isso aconteceu porque, por acaso, eu vi um post no Facebook. Aí eu vi a galera comentando, legal. Dentro do universo internet, foi divulgado. Fora dali, nada. Ninguém ficou sabendo que o brasileiro ganhou 2 vezes. Não é uma vez. Não foi uma vez. Eles vão entrevistar, a Globo entrevista pessoas que têm pequenas realizações, vídeo de pequenas empresas, grandes negócios. Não que a gente esteja apreciando, claro, né?
Só que aí chega lá brasileiro, ganha competição no Silent Manga Audition, ganha competição de cosplay. Enfim, tem várias conquistas dentro do mundo nerd. Existe um grupo de games indie também que tá conquistando o mundo lá fora. Vídeo Raul Tabajara e uma outra galera que eu conheci lá em São Paulo. E você só ouve falar de que eles compartilham, que a mídia compartilha e uma hora chega até você. É coisa que a mídia agora não tá dando essa atenção, né? Coisa que, na verdade, entraria fácil. Eu faço uma pergunta, porque hoje em dia, eu acho que o fã, o otaku, deve saber que existe uma TV chamada Play TV. A Play TV tem exibido algumas séries, entre elas o Bleach. E eu não sei, na verdade eu não assisto, mas eu gostaria de saber se eles divulgaram isso. Mas já que é uma emissora que tenta convergir para esse lado otaku, né? Ele tenta ver a parte otaku nerd. Seria interessante, porque é a única emissora agora trabalhando com esses produtos, por enquanto. Entendeu? Sabe? E mangá é aquela coisa violenta que ninguém gosta. Pô, tem 500 mil fãs no Brasil, ninguém gosta, gente. Porque também é o seguinte, é aquele negócio, é desconhecimento, é ignorância, e o cara teme em ficar na ignorância por causa do seu preconceito de que mangá é coisa pra criança, desenho animado é coisa pra criança. Disney, muito obrigado por isso, tá? Falaram, porque é o seguinte, o livro que eu li contando a história da FEB, o cara que escreveu, o pai dele era veterano, e ele viu o pai ouviu isso de um cara, tá? E o pai dele ficou quieto. Ele falou: pai, você não vai dizer nada pro sujeito? Ele falou: olha, filho, eu lutei na Itália para ele ter a liberdade de dizer o que quisesse. Tá? Que lição, né, gente? Que lição, né, gente? No nosso mundo da internet, a que a gente chama de síndrome da panelinha. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem até uma galera que fala assim, né? O fulano tá no Social Comics, tá no Lamen, faz crowdfunding e faz sucesso no Catarse, porque ele tá na panelinha eixo Rio e São Paulo. A gente já ouviu muito isso. Olha, gente, desculpa, eu tenho que falar agora uma verdade. Eu já falei, calma, essa não vai doer. Essa não vai doer. A mais dura era falar essa da imprensa, porque eu já falei isso várias vezes, Edu, então, tá? Mas eu sei que você não aceita tanto, você não tá do meu lado nessa hora, eu sei. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Gente, é o seguinte, 70% da venda de revista do país é São Paulo. Desculpa, é a verdade. Os outros 30%, dos outros 30%, 20% é o sul do país. É 10% do Rio de Janeiro pra cima, gente. Entendeu? Brasileiro não tem hábito de ler. Então, o que acontece? Assim, sem ofensa ao povo do Nordeste, mas eles não se importam muito de ler. E as próprias editoras de São Paulo não se importam de mandar pra lá. Não brigam pra melhorar o mercado. Então, o que acontece? O cara é famoso no eixo Rio e São Paulo. Desculpa, gente. O eixo Rio e São Paulo é onde você tem mais oportunidade de trabalho, mais oportunidade de fazer coisas. É onde a tecnologia está mais à mão, é onde a internet mais rápida funciona com mais confiança, não tanto, mas funciona pelo menos, né? Dá pelo menos para você trabalhar razoavelmente, baixar anime razoavelmente. Razoavelmente, né? Agora, o Nordeste é pior que a gente ainda. Lá realmente o equipamento é muito defasado. Eu vejo as histórias que meus colegas de lá contam, tá? Então o que acontece? Não é porque é uma panelinha, gente. Não existe panelinha. O que existe há mais oportunidades no Sul, porque tecnologicamente, industrialmente e economicamente, o Sul do Brasil está mais desenvolvido. Tá? Convivam com isso. Não é uma coisa ruim. Porque se o Sul não funciona direito, o que é que sobra para o resto do país? Desculpa, é a verdade. Não estou dizendo que a gente sustenta, não tô me gabando como paulistano, porque eu sou filho de nordestino. Tá? Então entenda que eu estou falando como brasileiro. O problema é o Nordeste está esquecido. O Nordeste, o Centro-Oeste, assim, acima de São Paulo nada presta. É o que eu ouço no meu estado, gente. Tem muito preconceito também. E eu sei que tem os preconceitos de lá de cima para baixo. Todo mundo é bairrista. E todo mundo esquece que antes de ser bairrista, tem que ser brasileiro. Tem que ser brasileiro, né? É aí que eu quero chegar. Agora, desculpe se isso dói para alguns, mas é o fato. Não existe panelinha.
Existem grupos que estão trabalhando mais do que outros. Porque você vai querer que um cara que fica desenhando uma página por semana, ele vai reclamar de um cara que desenha 10 por semana? Quem vai ter a melhor chance no mercado? Quem produz mais. Não, desculpa, Peixoto, eu sou obrigado a discordar de você. Existe a panelinha, sim. Existem os grupinhos que se conhecem e que na hora de indicar um bom artista, esse acesso que você diz que hoje em dia está fácil e está mesmo de você expor o seu trabalho, às vezes é pulado porque, por exemplo, você faz parte da minha panelinha, eles aqui fazem parte da minha panelinha, outros não fazem. Então, no caso, eu vou tender a olhar pelos meus amigos, isso é até meio base, né? Isso é até meio assim. Eu vou tender a olhar as pessoas que estão do meu lado, são do meu staff, para colocar. E isso gera panelinha. Porque, para que eu vou favorecer aquele cara se eu tenho ele de trabalhos ótimos que já conheço e que vão me promover também ao publicar o trabalho? Eu acho que isso também acontece muito, Peixoto. Não. Isso de fato acontece. Eu vou pedir desculpas. Eu vou pedir desculpas porque eu deveria ter sido mais específico. Quando ele falou panelinha, eu assumi o termo panelinha do mal. Melhorou agora, gente? Se houvesse panelinha do bem. Não. Quando eu digo do mal, é aquela que além de trabalhar só para... que exclui. Tá? Agora... Tem gente que puxa muito pra isso. Eu não tenho chance porque eu não estou na panelinha. O cara ele cria em si mesmo uma exclusão. Eu nunca vou conseguir porque só fica aquele grupinho ali que se fixa e não me deixa entrar, entendeu? É isso. Eu, teoricamente, era o cara que tava de fora dessa panelinha aqui. Eu entrei há pouco tempo aqui no grupo do Zine Expo. E, Peixoto, uma outra coisa que eu também vou discordar. Não é o cara que tá reclamando, não faz uma página por dia. O cara faz 0, ele fica na internet reclamando. É verdade. Mas vamos colocar o seguinte. Sabe a época da Animax? Sim. Como eu disse, na palestra, eu recebi 600 testes para o Mega Man, cada um com 6 páginas. 3.600 páginas em 2 anos. Eu li e avaliei para escolher quem entrava, tá? Vocês tentem imaginar o que eu ouvi de quem não foi escolhido. Tá, olha, vamos dizer o seguinte, as desenhistas femininas que eu aceitei porque eram talentosas, não vamos citar nomes, porque o que acusaram todas elas, é que elas só entraram porque deram pro Peixoto. Sério? Ouvi isso em muito fórum. Levou a fama sem deitar na cama. Exatamente. Não vou dizer que essa é a parte chata, porque eu não estava com essa intenção. Eu queria boas desenhistas, tá? Eu separo as coisas, né? Só que aquele negócio, essa turma é a panelinha do Peixoto. Tinha isso. Só que eu falava sempre, gente, você quer fazer alguma coisa? Desenha e manda para eu avaliar. Uma coisa que pouca gente sabe é que antes de eu abrir o teste do Mega Man, eu cheguei lá numa reunião do Orcade, que era todo santo domingo, que já estava há 5 anos acontecendo, 5, 6 anos, e tinha um grupinho lá que sempre se achava ressentido por causa que eu fazia a revista. E tinha um pessoal que desenhava, razoavelmente, mas desenhava. Foram os primeiros que eu convidei. Antes de abrir para botar na revista, eu cheguei para eles e falei, olha, manda para mim um teste, e eu dei as mesmas condições. Vocês, nenhum entregou. Era uma meia dúzia, nenhum quis entregar. Se acharam, não, pra que eu vou entregar isso? O Peixoto tem que me aceitar sem teste. Um falou isso, que eu soube depois. Não, um falou desse jeito. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a anunciar na Animax. Coloquem, mandem seus testes. Aí começa a ser publicada. Aí aparece o Daniel HDR, aparece o Paulo, aparece a Uano, aparece a Lídia. Não, o HDR já era profissional. Ele foi o único profissional que entrou no Mega Man, os demais eram todos amadores. Agora aí, só encerrando. Só depois, quando chegou lá no número 4-5, é que essa panelinha, aspas, né, esse grupinho, me procurou. Peixoto, aqueles testes que você queria. Eu falei, cara, agora é um problemático. Porque eu já tô com uma agenda e, de boa, comparo o desenho de vocês com a turma que eu tô selecionando. Eu fiz, desculpa, mas eu fiz exatamente assim. Eu sei que eu fui covarde, gente, tá? Eu sei que eu fui covarde. Mas eu peguei a pasta do Paulo Henrique, do Mega Man 3, tá? E coloquei do lado deles, assim. Mas nem covardia, valia a
Não, se eu fosse covarde eu colocava da Érica. Se eu quisesse ser sacana, eu colocava da Érica ou da Lídia. Eu não coloquei, eu peguei o Paulo porque era o mediano ainda, na época ele era mediano. Mas o número 3 do Mega Man todo mundo elogiou, né? Eu falei, ó, compara. Os caras ficaram olhando assim, aí eles é que ficavam falando de panelinha e que ficavam insinuando essas coisas. E isso é uma panelinha do mal. É que eu tive experiência com esse tipo de panelinha. Entendi. Agora, o que eu tô dizendo, esse tipo de panelinha, ela não faz nada e não deixa ninguém fazer, tá? Ela é improdutiva. Agora é o seguinte, quem quer entrar numa panelinha, eu só posso recomendar uma coisa. Óleo de peroba todo dia. Passa de manhã e de tarde pra virar um belo cara de pau. Chega no meio da roda. Oi, gente, tudo bom? Serve. Entendeu? Entendeu? Fechou? Você falou do caso do Daniel HDR. O cara é profissional, o cara trabalhava com Marvel, trabalhava com DC e teve a humildade de chegar e mandar um testezinho. O cara que tava lá nas reuniões do Orcad não teve humildade. Logo, ele acabou entrando e o outro não. É aquilo que eu falo. As pessoas acham que ele é demônio, ele é um santo perto de muito editor por aí. Tá, mas só uma coisa agora, eu já falei demais. Você deve ter alguma coisa de pergunta de TV pra ele. Não. Vai, gente. Com certeza eu tenho. Uma pergunta que tem a ver com uma coisa que você falou também um tempo atrás. Um período. Você falou sobre que a canal. Como é que é o nome do canal mesmo? Plus. É o Alzheimer. Play TV seria uma das que está dando. Que está trabalhando, que as grandes não trabalham. Porém, além de ter canal por assinatura, tem também o advento do YouTube, que está virando aquilo que eu falei com o Peixoto, de virar o selfie, você virar o seu próprio broadcast, você virar sua própria rede de televisão. Está acontecendo muita coisa com os canais de YouTube. Tem YouTubes aí com audiência maior do que muita TV. E eu não estou exagerando. O que você vê esse movimento que também está sendo agraciado graças ao Patreon e outras coisas? Também está tendo monetização, a própria monetização do YouTube, mesmo que ela tenha suas falhas, mas também funciona. E o que você está achando desse movimento todo também do faça você mesmo, só que na parte de televisão? Eu costumo dizer que o raro anda raro. E principalmente o inédito anda completamente inédito, porque não existe mais. Hoje em dia você chamar um produto de inédito é muito difícil. A globalização, ela veio para um bem ao mesmo tempo que ela veio para um mal. Porque veículos e mídias como televisão aberta ou algumas TVs a cabo acabam não tendo condição ou vontade de investir em um produto que é de fácil acesso às pessoas. Não tem como você pegar, assim, coisa do tipo $300 mil ou quase $1 milhão e investir em algo que o fã já tem ela toda. Ele não vai olhar o patrocinador, porque ele já está pegando aquilo ali em streaming. Então isso, por um lado, para a TV foi um mal muito grande. Porém, para o fã foi uma coisa muito legal. Foi uma coisa legal porque ele agora tem de fato acesso, como o Peixoto falou, você vê no Japão, quantas horas depois está aqui? Olha, hoje em dia, para séries que têm mais sucesso, 12 horas depois que passou no Japão, você já começa a ter legendado em inglês e em 24 horas em português no máximo. Olha aí, é quase ao vivo, é quase direto. Então, para o mercado brasileiro, para os empresários de televisão, isso é destruidor, é terrível, né? Agora, quanto à iniciativa própria, isso é muito bonito, porque ao mesmo tempo que você faz o broadcast no YouTube, em outros canais de produtos já consagrados, você faz do seu produto. Tem muito pessoal trabalhando animação em Flash, que é legal. Aí podemos até citar o Mundo Canibal, que foi um dos primeiros exemplos de pessoal que emplacou desenho animado com conteúdo completamente diferenciado e eles marcaram presença.
Eu não sei se é uma impressão minha, mas eles deram uma parada, uma pena. Eu não tenho visto muito material. Eles agora estão investindo mais em vídeos como Partoba, lives. As animações agora vem uma ou outra por ano. É uma pena, porque eu acho que eles conseguiram personagens que, se eles baixassem um pouco o nível de agressividade, ou de sexualidade, ou de drogas, se eles baixassem um pouquinho, eles conseguiriam uma série animada. Por exemplo, uma temporada com 12 episódios, com 22 episódios, assim como, caras fantásticos que fizeram Princesinhas do Mar, Peixonauta, Meu Amigãozão, que são sucessos na Discovery Kids, numa empresa norte-americana. Só lembrando que Princesinhas do Mar é do Fábio, que é o mesmo autor do Combo Rangers. Isso. Fábio Yabu. E isso é sensacional. É um mercado que se abre para você que desenha bem e que não sabe bem o que vai fazer. Então, eu acho que a hora é essa, é você aproveitar esse momento em que a tecnologia e a globalização te permite colocar você globalizado e entrar de cabeça. Mesmo que a gente esteja falando aqui que não é reconhecido, mas o sonho não acaba. Porque a padaria mais próxima está sempre perto da sua casa. Desculpa. Não, brincadeira. Siga o seu sonho. O padeiro sempre vai fazer um para você, com certeza. Agora, só Peraí, deixa o nosso amigo fazer o Cooper aqui do outro lado. Então, mas o caso também, eu só quero lembrar um detalhe importante sobre desenho animado. Vocês sabem quanto custa um episódio de meia hora? O Edu sabe porque eu já falei 10 vezes pra ele, né? Porque eu via lá na manchete. Exato. Não, mas sabe o que é você produzir um desenho animado do zero, dublagem, animação, frame a frame, tá? Eu vou te falar. Um episódio, como qualquer um que você está assistindo de uma série agora, dessas que você baixa em 15 minutos pela net de graça, só pagando a tua conexãozinha, tá? Custa de 150 a 200 mil dólares cada episódio de meia hora, tá? Então, se você pega uma série, como agora o Japão está fazendo muito padrão, uma série de 13 séries com 13 capítulos, a 150 mil dólares cada um, então você tem que falar que o cara está gastando aí por volta de quase 2 milhões de dólares para fazer uma série de 13 episódios. Então entenda, gente, se não der dinheiro ele não vai fazer. Então, se você vai querer entrar nesse meio, você já tem que aprender uma coisa. É uma profissão como qualquer outra. Quem está entrando nessa achando que vai ser, eu vou entrar pela arte, eu vou entrar porque é legal, depois que você animar o primeiro minuto, me diz se é legal, tá? Depois que você animar 12 frames por segundo vezes 60, tá? Eu fiz isso. Tá vendo? Ele falou aqui que fez. Então, aí você descobre que não é tão legal assim. Você descobre que é um trabalho como qualquer outro. Se você ama e você está feliz com o que você está fazendo, maravilha. Agora, se você está entrando nessa, achando que você vai virar um Tezuka em 15 minutos, esquece, cara. Não é assim que a banda toca, tá? Porque o problema é que muito brasileiro está querendo virar dublador, cosplayer, desenhista de mangá, achando que vai virar um superstar assim, que é facinho. Gente, se fosse fácil, todo mundo já tinha conseguido. A gente chama esses caras de bacumeiros na gíria. Sim, é o pessoal que lê o mangá de Bakuman e acha que é fácil. E não é. A gente sabe que, todo ano você tem artista de mangá morrendo de depressão ou se suicidando por excesso de trabalho. Os caras ficam às vezes 16 horas por dia desenhando quando não mais. É um trabalho pesado. Os artistas, eles ganham muito dinheiro, ganham. Só que eles não têm nem tempo de desfrutar a fortuna. Então o autor de Hunter vs Hunter estavam falando que ele comprava uma Ferrari por ano para poder gastar o dinheiro. Olha, isso daí eu acho que é meio que lenda, tá? Eu chamo isso meio que lenda. Mas o fato é que depois que o Togashi fez o Yu Yu Hakusho, ele parou de trabalhar semanalmente, porque ele falou, não, quase morri. Ele falou isso. E outra, gente, olha aí o Eiichiro Oda do One Piece. O cara tá toda hora, ele tá tendo hiato, por quê? Por problema de saúde. Ele ficou 20 anos ali, sem parar, toda semana um episódio de 22 páginas do One Piece. 20 anos, quase 20 anos. Você acha que teu corpo não vai te cobrar isso? Né? Tá? Eu não estou dizendo que você tenha que trabalhar como japonês para ter a fama de um japonês. Você pode trabalhar no ritmo de um norte-americano e ter a fama também de um quadrinista. Você não precisa desenhar quadrinhos, você pode escrever. Né? A questão é só o seguinte, é só não ser preguiçoso. Tem muita gente na época da Animax me mandava 1 ou 2 páginas e já achava que estava bom. Né?
teve um que era aqui do Rio de Janeiro, né? Alguns aqui conhecem, que é o Indivíduo. Ele mandou um teste, eu falei, legal, você pode trabalhar, eu quero uma história tua pra Hypercomics. Aí ele começou a espalhar aqui pela cidade que o Peixoto tá comendo na minha mão, que o Peixoto vai deixar eu desenhar Mega Man e Hyper, que eu vou trabalhar junto com ele em São Paulo, e eu só tinha elogiado o trabalho dele, convidado ele pra Hyper. O cara hiperinflacionou isso, e segundo me disseram, eu usava isso pra tentar comer menininha que gostava do desenho dele. Tá? E é aqui do Rio de Janeiro. Ele ainda tá vivo, tá por aqui. E não mudou porque o Edu encontrar esse cara de vez em quando. Ele sabe de quem eu estou falando. Ele sabe de quem eu estou falando. Tá? Tadinho do Edu. Tô jogando ele na fogueira. Edu, arranja um jeito de me jogar na fogueira também. Tá bom. Agora, gente, o negócio é o seguinte, é que essas são as partes chatas da coisa. Temos esses indivíduos, infelizmente, mas temos coisas boas, como eu te falei, o Eu de Tênis está desenhando para o Japão, nós temos a Erika Wano aí voltando com a continuação de Holy Avenger, nós temos o Paulo desenhando já há quase 10 anos para os Estados Unidos, o Edu foi contratado pela Google e está fazendo as ilustrações no Brasil para o jogo Mesh acho que é Mesh o nome do jogo, é lá da Level Up. Mesh, né? Mesh. As ilustrações, o Mesh ou algum nome assim, é o Eduardo Francisco que fez o Mega Man 12, se eu não me engano. E temos essa turma maravilhosa. Claro, temos rapazes aqui. Artistas que realmente estão criando a panelinha deles. Sim, mas por favor, mas por favor, sempre fiquem abertos a novos talentos, tá? Tá? É que também tem aquele negócio, se não tem uma afinidade de personalidade e caráter, acaba não dando certo. Tem isso também, né? Se não há afinidade, mesmo que o cara desenhe bem, de repente ele não encaixa na roda. E aquele negócio, né, Edu? Se a gente for fazer uma análise psicológica de tudo isso, vamos varar à noite. Não vai ter memória. E o sol já está indo embora. E daqui a pouco eu tenho que voltar para São Paulo também, né? Mas, gente, assim... Acho que não tem muito mais o que eu dizer. Não sei se eu estiquei demais aí a conversa. Cara, a conversa tá muito boa, tá maravilhosa. Só que infelizmente temos que dar tchau, né? Então vou terminar primeiro agradecendo ao Sérgio Peixoto e ao Eduardo Miranda pela atenção, pelo papo. E pedindo considerações finais, alguma mensagem aqui pro nosso público. E faz uma indicação do que você tá achando legal, um anime, um mangá, um livro, o que vocês acham legal? Vamos começar com o Edu. Bom, a minha mensagem é a mensagem que eu dou em todas as palestras e entrevistas que eu dou. Você seja otaku, nerd, geek, o que você quiser. Faça tudo da sua vida. Siga de fato o seu sonho, os dois, o da padaria e o que você quer ser na vida. Porém, nunca drogas. Cara, drogas só leva à morte. Não leva mais nada. Pensa, tudo que você fizer vai ser destruído por causa da droga, porque você vai ser destruído e junto de você, a sua família e todos que gostam de você. Então, drogas fora de cogitação. E a minha dica é Soul of Gold, dos Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro, que está sendo um desenho muito bacana, está muito legal, e eu aconselho todos vocês a dar uma olhada, já que está tão fácil e tão globalizado dessa forma. Um grande abraço, muito obrigado a vocês por a honra de poder estar sendo entrevistado aqui. Muito obrigado. Gente, deixa ele chegar. Corre. Vamos lá. É o seguinte, minhas indicações que valem praticamente tanto para mangá quanto para anime, tá? E eu vou falar só o desse ano, porque se eu for pegar os anos anteriores a gente não sai daqui, tá? Vou pegar as coisas recentes, tá? Para quem gosta de space opera, ficção científica, eu recomendo Os Cavaleiros de Sidônia, Sidônia no Kishi. O mangá é excelente e o desenho animado que adaptou a maior parte da série, chato. Seu chato. Eu ia chegar lá, seu chato. Tá? O Kill la Kill, como ele falou, é muito legal. É o mesmo pessoal de Gurren Lagann, então isso já dispensa apresentações. É sensacional. Eu ia dar algumas categorias. Falei, Space Opera, por favor, vejam Sidônia no Kishi, que é o melhor que tem no momento, tá? Agora, se você quer uma historinha bem legal, direta e muito bem trabalhada, que está surpreendendo muito a mim como pessoa, é o Charlotte, que começou agora em junho, tá?
É muito legal mesmo, e é do mesmo autor que fez o Angel Beats, né? Que é o Jun Maeda, que na minha opinião é um dos melhores contadores de história do Japão, que ele sabe contar uma história, tá? Eu recomendo altamente Charlotte, que ainda não encerrou, porque estamos no final da temporada de verão, tá encerrando aí. Quem quiser uma coisinha para se divertir, o Jet já até sabe que eu vou indicar, né? Monster Musume, né? Todo mundo aqui tá acompanhando isso. Todo mundo aí, então eu não preciso dizer que Monster Musume é legal, é divertido. Lembra o Lunchtime? É engraçado, pior que lembra mesmo. Lembra o Lunchtime? Lembra um pouquinho. Pior que tá ali mesmo, entendeu? Tipo de traço, tipo de... Tá, É, lembra um tá, pouquinho. Não tem nada a ver uma coisa Tá. que descobriram, coisas criadas, né? tá. Cara, esse orgulho, eu posso falar, esse orgulho eu tenho. Vamos lá. Eu lancei a Lunchtime em 2000, então eu cheguei primeiro. Legal, muito legal. Você é um sobrevivente, sabia disso, né? Sério mesmo? Quantos fanzineiros sobrevivem 15 anos? Eu sou sobrevivente. Ele não tinha se percebido ainda. Bem, agora ele atravessa a rua e vai ser atropelado porque tá ciente. Pronto, eu vou ter que morar aqui agora. Agora é o seguinte, a última de todas, que é o seguinte, essa temporada de verão teve muita coisa legal. Eu tive que filtrar muito para chegar num best. O último que eu vou recomendar é o Gate, não confundir com Steins Gate, que é viagem espaço-temporal. O Gate é um portal que abriu lá no meio de Tóquio, que leva para um mundo medieval, romano, com império e tudo mais. Só que quando abriu o portal, eles invadiram Tóquio. Legiões romanas, dragões, orcs e trolls atacando civis em Tóquio. Quando chegou o exército japonês, acabou a brincadeira. Imagina a formação romana de escudo sendo varrida por metralhadora. Imagina dragão alado sendo abatido por helicóptero Apache. É isso que você vê no desenho animado. Depois que eles acabaram com o exército invasor, sabe o que eles fizeram? Atravessaram o portal. Aí é que a história fica divertida. É aí que a história fica divertida. Não, e a história é a seguinte, a história é em torno de um personagem, é meio harém, meio humor, meio aventura, meio fantasia, meio tudo. É o meio de um monte, cara. Eu estou babando. Eu não aguentei a série de TV, eu já li todos os 48 capítulos do mangá que tem em inglês. E que merda. Já alcançou o japonês e no Japão eles anunciaram, olha, nós vamos ficar no hiato até o fim de setembro, só em outubro. História boa é assim. Não, e tá muito legal, porque agora apareceu um elfo negro na história, quer dizer, um dos trechos que vocês vão ver. Uma elfa negra aparece com um diamante do tamanho de uma cabeça e falou, eu dou esse diamante e meu corpo para quem matar o dragão vermelho que tá destruindo o meu povo. Né? Ninguém aceita, porque dragão vermelho, só que é o seguinte, o dragão de asa aberta é 50 metros. Não dá pra pegar o Apache. Você entendeu por que o diamante grande, né? corpo dela. E o corpo, e meu, pirotes. É o Lodos do Ar, tá? Meu, é o seguinte, a história é sensacional, você não consegue largar. Se você quer uma coisa de aventura para se divertir, vai no Gate. É Gate, Jietai, qualquer coisa, porque é Gate e as forças de autodefesa do Japão lutaram. Eu não consigo mais ler isso em japonês. Você procura Gate, vai no site do Punch, o Punch Sub, tá lá. Você procura lá, Gate, pode baixar, tá com 10 episódios até agora, mas eu vou dizer, o mangá é muito melhor, porque no anime eles tiveram que podar. Então é a minha última indicação, e indicação agora pra você aí que tem o seu sonhozinho, seja na esquina, seja na cabeça, tá? Vai à luta, cara, vai à luta, tá? Porque muita gente fala, Peixoto, você conseguiu tudo no mole. Não foi nada mole. E não vai ser pra você, tá? O problema é que o pessoal vê agora, o Peixoto fez 300 revistas, como se fazer 300 revistas fosse uma coisa fácil. Não é, tá? Às vezes eu ganhei muito, às vezes eu ganhei pouco. Agora é o seguinte, se você tá fazendo o que você gosta, no final você sempre consegue alguma compensação, tá? Brigue, lute pelo seu espaço, tá? E os invejosos, manda plantar batata, tá? Ignora os invejosos, tampa o ouvido para eles, foca no seu trabalho. Trabalhe, produza. Porque como é que você vai querer ser aceito para desenhar quadrinhos se você não mostra quadrinho, meu Deus? Como é? Ninguém lê mente ainda, né?
Como você quer ser escritor se você não escreve, meu Deus? Cria um blog, bota tuas coisas lá, faz o povo ver, bota tua cara na rua, tá? Foi assim que eu consegui. Você consegue. Se eu conseguir, você consegue, tá? Felicidade, abraço. Brigadão, Edu. Brigadão, galera, que vocês foram 10. Valeu, valeu, valeu. Valeu, tá? E vamos à luta aí nas próximas, hein? Fechou. Ó, não passa nada, deixa tudo aí, pegou. tudo na... tudo na...